Olá, essa é a nossa disciplina de operações unitárias 1 e na aula de hoje nós falaremos sobre a moagem. A moagem e os seus objetivos. A moagem ela é uma das últimas etapas no processo de cominuição. Ela opera com faixas de tamanho de partícula menores do que 3/4 de polegada. Os principais mecanismos que atuam durante o processo de moagem são o arredondamento das partículas, a quebra das pontas e a abrasão. No entanto, quanto menor essa partícula é gerada, maior é a área da fragmentação, maior também é o custo energético. O processo de moagem geralmente corresponde a cerca de 40% do custo de um processo de cominuição. Os principais objetivos da moagem: liberar espécies minerais com vistas a operações de concentração, como acontece na maioria dos processos de mineração, ou, no caso, peletização, o que às vezes acontece, por exemplo, com fertilizantes. Às vezes, para se fazer uma mistura de determinados pós, é necessário, então, moer para que esse pó seja fino e, assim, a sua mistura seja uma mistura mais homogênea. Outro motivo pelo qual se precisa passar pelo processo de moagem é a adequação dos produtos às especificações granulométricas. Por exemplo, talcos, cargas, que são pós, então, muito finos, que tem que, na verdade, ter uma granulometria específica para que seja comercializado. Muitas vezes, o processo de moagem também vem para facilitar o transporte do material nos minerodutos. Além disso, a moagem, ou seja, a redução do tamanho da partícula para uma partícula bem fina, ele aumenta a área superficial desse material, que vai, então, facilitar os processos reacionários ou de extração, por exemplo, processos que envolvam aí a questão da transferência de massa. Dessa forma, quanto menor é, então, a nossa partícula, que a gente vai conseguir aí durante o nosso processo de moagem, maior vai ser a área superficial e mais rápida vai ser, então, a difusão, que pode facilitar, então, tanto reações quanto processos de transferência de massa. A moagem pode acontecer, então, em via úmida e via seca. A via úmida ela é aquela mais empregada, a mais comumente encontrada, ela consome menos energia, cerca de 75% aí da energia da moagem a seco. A moagem em via úmida facilita o transporte do material, utilizando, então, equipamentos simples como cálice e o transporte hidráulico, que é quando você tem, então, uma tubulação e faz bombeamento dessa polpa. Uma das vantagens de se trabalhar com a moagem via úmida é que ela abate as poeiras que poderiam ter sido geradas na moagem a via seca. E aí você elimina a necessidade de colocar equipamentos como exaustores, por exemplo, para a coleta desse pó. A mistura das partículas, quando se trabalha com via úmida, é mais efetivo. Além disso, ela opera com maior capacidade por unidade de volume do moinho e permite usar o peneiramento a úmido, que é um peneiramento ideal para quando se trabalha com material muito fino. A moagem via seca, apesar de não ser tão comumente utilizada, ela também pode acontecer. Ela ocorre, geralmente, quando não é possível fazer a moagem via úmida, como, por exemplo, quando se tem escassez de água. Quando o material também reage com a água, por exemplo, cal virgem, sais solúveis, clinker de cimento Portland, também se utiliza aí a moagem em via seca. Ela também é utilizada quando o produto tem que ser secado na próxima etapa, para sua comercialização. Então, não faz muito sentido molhar para fazer a moagem via úmida e depois ter que secar de novo esse material. Então, geralmente faz-se essa moagem aí a via seca, como, por exemplo, a gente tem aqui o carvão pulverizado para maçaricos. No entanto, a moagem em via seca, ela provoca vários problemas de aquecimento no moinho, por exemplo, que ocasionando aí o maior risco, né, de explosão. Então, a gente tem liberação de calor associado a uma grande quantidade de pó fino, né, que pode aí gerar riscos de explosão. Surge aí, então, a necessidade de se adicionar um sistema de resfriamento para que essa moagem à via seca aconteça. O circuito de moagem. O circuito de moagem ele pode ser, então, aberto ou fechado. O circuito aberto. Nós temos, então, a alimentação do material a ser moído dentro do moinho e aquele produto que está saindo entra num classificador. Aqui a gente tem um classificador aspiral, mas poderia ser um ciclone, por exemplo, para fazer classificação, separação por tamanho, ou uma peneira, certo, pessoal? E aí a gente tem aqui que o material entra
Os finos sobrenadantes vão sair aqui e o material grosseiro que vai chegar aqui no fundo vai ser arrastado por essa espiral até sair aqui. No caso, quando a gente tem um circuito fechado, a gente tem dois tipos, o circuito fechado normal e o circuito fechado reverso. No circuito fechado normal, a gente alimenta o nosso material dentro do moinho diretamente. O material que sai do moinho vai para o classificador. Os finos, que já estão naquela granulometria desejada, passam para a etapa seguinte do processo, enquanto o material grosseiro, que não tem ainda o tamanho desejado, volta, é recirculado para dentro do moinho. Isso gera, então, para mim aqui uma carga circulante, ou seja, eu vou ter uma vazão de toneladas por hora aqui que vai estar sempre voltando para o meu processo para poder sair aí na granulometria desejada. No caso do circuito fechado reverso, então, primeiramente, ele classifica, ele tira o fino e só o material grosseiro é que realmente entra aqui dentro do moinho e aqui dentro do moinho toda essa carga é, então, recirculada e passada, então, no classificador. Quanto à carga circulante, quando eu aumento a carga circulante, eu estou aumentando a quantidade de partículas que estão recirculando aqui. Então, como eu estou passando uma quantidade maior de partículas, eu estou diminuindo o tempo de residência delas dentro do meu moinho. E como eu diminuo o tempo de residência das partículas no moinho, a gente também diminui aí a geração de finos no nosso processo. Equipamentos para o fechamento do circuito, né? O que nós poderíamos, então, utilizar como um classificador de tamanho para poder retornar essa carga circulante, então, para o processo? Temos aí as peneiras vibratórias, ou também poderiam ser utilizadas outros tipos de peneiras, que trabalha geralmente com partículas num mesh entre 20 e 65 mesh. A gente pode ver aqui um exemplo de uma peneira de mesa vibratória, né, que tem alimentação e a gente consegue separar, então, cada peneira separa uma faixa de tamanho. Temos também aí o classificador espiral, ele tem uma eficiência de separação de 85% a 90%, para diâmetros de partícula menores aí do que o 48 mesh. E outra opção muito utilizada é o ciclone, né? Ou no caso, se a moagem for a úmido, o hidrociclone, em que diâmetros de partícula também aí menores do que 48 mesh. Alguns tipos de moinho que são mais utilizados aí industrialmente. Então, primeiro nós temos os moinhos cilíndricos ou de tambor, né, que nós temos aí, por exemplo, os moinhos de bola. Então, a gente tem um cilindro em que eu coloco o corpo moedor, que são essas esferas de aço, ok? E aí eu adiciono o meu material para fazer a moagem. Então, essas bolas, elas seguem aqui o movimento do tambor, que é giratório. Elas são, então, lançadas aqui, de forma que elas começam, então, a cascatear. Tanto a fricção de uma bola na outra, quanto o impacto dessa bola, que é lançada aqui em cima e cai sobre esse material que eu estou moendo, é o que faz o processo, então, de moagem. Outro tipo de moinho cilíndrico é o moinho de barras, em que a gente também tem um tambor cilíndrico, em que o corpo moedor adicionado são barras, na maioria das vezes metálicas. A gente pode ver aqui, né, que a gente tem aí barras de diâmetros diferentes, mas de comprimento igual, que são, então, adicionadas dentro do moinho. Da mesma forma que as bolas, essas barras também são lançadas e elas caem cascateando aqui dentro. E esse impacto das barras sobre as outras e da barra com o tambor é o que promove aí a quebra da partícula. Nós temos também outros tipos de moinho, muito parecido com os britadores que nós já apresentamos, como, por exemplo, aqui o moinho de rolos. É interessante mostrar que esse moinho de rolos, ele vai ter sempre essa ranhura, tá? Tem vários padrões de ranhura aqui. Também tem que ser regulada essa distância entre um rolo e outro, para poder variar, né, qual é o tamanho de partícula que vai ser obtido aí durante a moagem. Interessante a gente mencionar, né, que quando fizemos uma visita numa empresa de produção de farinha de trigo, né, então quando a gente tem o grão de trigo e precisa fazer a extração daquele pó, daquela farinha, essa extração é feita, né, lá nos moinhos de rolos. Então, eles tinham vários moinhos de rolo em série para poder promover essa moagem da parte externa do grão, de forma que a parte interna da semente não fosse removida. Então, lá eles tinham vários moinhos em série, e entre um moinho e outro, para fazer a classificação das partículas e coletar aquelas que já estavam na granulometria adequada, eles tinham vários ciclones, né? No caso da farinha de trigo,
o processo aqui de moagem era moinho de rolos realizado a seco. Outro moinho muito utilizado, né, principalmente para materiais que não são muito duros, né, e nem muito abrasivos, é o moinho de facas, né, muito utilizado aí para as biomassas e materiais orgânicos. Então, a gente tem aqui um eixo, né, nele estão acoplado na pontinha aqui essas facas, e quando o material entra, essa faca aqui encosta com essa outra faca que está aqui no canto, tá? Promovendo, então, o corte das partículas. Aqui embaixo, pessoal, você tem uma peneirinha, tá? Que só deixa o material que já está na granulometria adequada passar. Então, o material ele fica aqui dentro moendo até que ele consiga passar pela peneira que tem aqui embaixo. Um outro moinho também utilizado é o moinho de martelos, muito parecido com o britador de martelos que nós já apresentamos. Então, aqui na nossa disciplina, nós vamos aprender a fazer o projeto, tá? O dimensionamento dos principais moinhos utilizados, que no caso são os moinhos de bola e os moinhos de barra. O moinho de bolas, nós temos aqui, então, né, o nosso corpo cilíndrico, vai ter um motor, que vai ter um eixo, vai fazer esse cilindro rodar, ok? E a gente tem, então, aqui uma vista lateral, né, mostrando as partículas lá dentro. A gente pode observar que a gente não enche ele inteiro de partículas, tá, do corpo moedor. A moagem no moinho de bolas ele é mais adequado para uma moagem fina. A gente tem aqui, né, um exemplo mostrando como funciona. Então, dependendo do enchimento de corpo moedor aqui dentro, a gente vai ter regimes de escoamento desse material diferentes. O processo de moagem no moinho de bolas ele pode ser realizado de forma batelada, em que eu faço a alimentação de do corpo moedor e do pó que vai ser moído e depois tiro depois de um tempo, ou ele pode acontecer de forma contínua. Quando nós temos, então, um moinho de bolas operando de forma contínua, nós temos algumas configurações que podem existir. Aqui, por exemplo, nós temos aqui um moinho com descarga por overflow, em que esse diâmetro da descarga aqui é um pouco maior do que o diâmetro da alimentação. Então, eu faço essa alimentação, esse material particulado vai passando aqui dentro, moendo, até ele chegar aqui e ser descarregado, né, na saída do equipamento. Esse tipo de moinho, ele é mais indicado para moagem a úmido e produz materiais bem finos. As razões de redução desse tipo de moinho são as maiores, que podem chegar aí de 15 a 20 por 1. A gente pode observar, então, que a partícula que está sendo moída, ela entra aqui e ela tem que percorrer todo esse percurso, certo? Então, ela tem uma chance aí de ser bastante reduzida. Quando a gente tem, por exemplo, essa outra configuração, que a descarga é periférica, o que a gente tem? Aqui na saída, aqui nessa parte de baixo, a gente tem algumas aberturas que permitem a saída do material. Então, ele entra aqui, né, ele vai passando aqui. Então, a gente pode perceber que o hold-up, que a gente chama, que é a carga de partículas que estão dentro desse moinho, ele é bem menor quando a gente tem essa descarga periférica do que quando a gente tem a descarga por overflow. Ou seja, se o hold-up é menor, o tempo de residência da partícula dentro do nosso moinho vai ser menor. E, por causa disso, a razão de redução da partícula também é reduzido. Então, nesse caso, a gente trabalha com o enchimento do moinho menor. Quando a gente tem aqui a descarga periférica central, é quando a gente tem essas aberturas aqui na posição central, a gente consegue, então, fazer a alimentação nas duas extremidades desse tambor e, né, que à medida que eles vão rolando, as partículas que estão aqui no meio é que vão sair. Nesse caso, é mais indicado para moagem a seco, e a gente tem razões de redução aí bem pequenas, afinal de contas, o trajeto que a partícula percorre até chegar na saída é bem menor, o que diminui o tempo de residência e diminui também aí a razão de redução do meu material. Nós temos aqui algumas informações a respeito da geometria desses moinhos. A gente sabe que, geralmente, os moinhos de bola eles têm uma razão do comprimento interno com um diâmetro interno de 1 a 2. A densidade aparente dessas bolas depende muito do material. Se forem bolas de aço fundido, aí a gente tem aqui a densidade do material. No caso, se for forjadas, a gente tem uma densidade um pouco maior. O enchimento desse tambor costuma ser de 40% a 45%, podendo chegar até 50% de corpo moedor dentro desse moinho.
Geralmente utiliza-se um alimentador de bico de papagaio duplo, que consome de 20 a 40 HP adicionais. Então, na verdade, quando a gente for pensar no moinho, a gente também vai ter que pensar em que tipo de alimentador que a gente vai fazer a alimentação do material no moinho. As velocidades de rotação recomendadas, elas são o quê? Uma função do diâmetro interno desse tambor, certo? E elas são dadas em relação da velocidade crítica. O que seria velocidade crítica? É aquela velocidade que eu colocaria aqui, pessoal, nesse tambor, em que eu grudaria todas essas partículas aqui na parede. Ou seja, a força centrífuga ali é tão grande que aí o tambor aqui vai começar a operar num regime de centrifugação. Então, todas as partículas vão ter a mesma velocidade, vão estar grudadas no tambor, tendo a mesma velocidade desse tambor, não vão cascatear, não vão rolar e não vão mais moer. Então, a gente precisa trabalhar num regime de velocidade que seja menor do que essa velocidade de centrifugação, né, a velocidade crítica. Essa imagem, aparentemente, está na transição entre o cascateamento e o catarateamento dessas partículas. Então, dependendo aqui do diâmetro do meu moinho e do comprimento desse moinho, é que eu vou selecionar o tamanho da bola, né, que eu vou usar como um corpo moedor. Então, a gente tem aqui essa tabela, dando um exemplo, tá? Aqui, as razões de L sobre D, o maior diâmetro possível para essa bola. A gente tem também, pessoal, no livro, né, que a gente passou para vocês, tem também aí algumas equações que vão permitir com que a gente faça a previsão de quem é esse diâmetro máximo da bola que vai ser utilizado como corpo moedor no moinho. Os moinhos de barra. Nesse caso, o moinho é cilíndrico e o corpo moedor são barras. Então, os moinhos de barra, eles giram em rotações mais baixas que os moinhos de bolas. E com o aumento do diâmetro do moinho, a rotação precisa aí diminuir. A alimentação do material a ser moído, ela gira entre de 3/4 a 3/8 de polegada, as partículas, e gera produtos entre 4 e 28 mesh. Quanto às relações geométricas, o que a gente pode observar? Os moinhos de barra costumam ser um pouco menores que os moinhos de bola, as relações, e a gente pode observar aqui que essa relação de L sobre D sempre tem que ser maior que 1,25, ou seja, o comprimento vai ser sempre maior que o diâmetro. E isso acontece para evitar problemas com as barras, porque se L for igual a D, por exemplo, essa razão for 1, corre o risco dessa barra virar dentro, né, do equipamento e ter um sentido diferente e atrapalhar o processo de moagem. Os diâmetros desses tambores geralmente são menores aí do que 12,5 FTs, tá? Para evitar aí problemas mecânicos com essas barras. E o comprimento geralmente menor do que 20 FTs. As barras, elas são geralmente de 4 a 6 polegadas mais curtas, né, do que o comprimento aí do tambor. A porcentagem de enchimento gira entre 35% aí no máximo 45% do volume interno desse tambor. E a moagem a seco geralmente não é realizada, tá? É muito complexa de se fazer nesse tipo de moinho. A densidade aparente, geralmente, das barras, né? A gente tem aqui um determinado valor, mas sempre é preciso checar, né, com o seu fornecedor qual que é a densidade real do material que foi utilizado para fazer essas barras. Nós temos aqui também as velocidades de rotação recomendadas, né? Em que a gente tem aqui o diâmetro interno do nosso tambor, em pés, e a porcentagem da velocidade crítica, que é aquela velocidade em que as partículas vão ficar todas grudadas aqui na parede. Então, a gente pode perceber que gira entre 70% e 80% no máximo de velocidade em relação à velocidade crítica. A dinâmica desses corpos moedores dentro do equipamento. Algumas características do moinho influenciam nessa dinâmica dos corpos moedores dentro dos moinhos. Como, por exemplo, a dimensão, né, que são o comprimento e o diâmetro, e a potência instalada. Durante o processo de moagem, nós temos aí algumas variáveis operacionais que são muito importantes, que são a carga dos corpos moedores que estão dentro desse moinho, ou seja, qual é a porcentagem de volume eu estou enchendo daquele tambor? A gente viu ali que fica aí entre 40% e 50%.
Qual é a velocidade de rotação mais adequada? Porque dependendo, então, da porcentagem de partículas que eu encho nesse tambor e dependendo da velocidade de rotação desse tambor, eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, condições dinâmicas das partículas diferentes. Outra coisa que pode influenciar é a porcentagem de sólidos que eu estou nessa polpa alimentada, uma vez que a maioria dos processos de moagem nesses moinhos é realizada via úmida, a gente tem que levar em conta quanto da alimentação realmente em massa é dessa partícula. Ou seja, qual é a porcentagem de sólidos nessa polpa. Pensando aqui, então, pessoal, na dinâmica desses corpos moedores, quando a gente fala na velocidade de rotação, a gente tem aqui como calcular, então, essa velocidade crítica, né? A velocidade crítica, né, essa rotação que leva a carga do moinho a ser centrifugada. A velocidade de centrifugação, então, velocidade crítica, seria 1 sobre 2π da raiz de 2g sobre d, ok? E a gente tem aqui, por exemplo, 2 exemplos de regime. A gente tem aqui o regime de rolamento, a porosidade desse leito, ela está bem uniforme, né, constante, e eu estou numa baixa velocidade. À medida que eu vou, então, rodando, ó, essa partícula está perto da parede, ela sobe junto. A hora que chega aqui em cima, o peso dela faz com que ela desça. E ele desce rolando, tá? Então, acontece então, esse rolamento. À medida que eu vou aumentando mais a velocidade de rotação, eu passo por um regime de cascateamento, tá? Em que eu vou começando a jogar, como se tivesse uma cascata aqui, eu vou dar uma lança, né? Eu começo, então, a ter uma variação dessa porosidade aqui dentro maior, até chegar no que a gente chama depois, se eu aumentar ainda mais essa rotação, eu chego no catarateamento, que é bem parecido também com esse aqui, só que eu lanço mais as partículas aqui, elas caem com impacto com velocidade maior, até que eu chegaria na centrifugação. Tá? O ideal para se operar num regime de moagem é esse regime, então, de cascateamento, ou, no caso, também de catarateamento. Nós temos aqui essa tabela, tá, com alguns diâmetros internos de tambor, mostrando aqui qual é a velocidade crítica indicada para moinho de barras e moinho de borlas, em função, então, desse diâmetro interno desse tambor. Então, por exemplo, se o meu tambor tivesse aí 10 pés. Então, entre 9 a 10 é esse, o 10 está aqui nessa faixa, para um moinho de barras, a gente tem aí que ele operaria com uma velocidade de 67% até 70% da velocidade crítica, que é a velocidade de centrifugação. O dimensionamento, então, dos moinhos. Quando a gente fala do dimensionamento do moinho, a gente fala, primeiramente, pensando na energia que vai ser consumida. Uma vez que essa etapa de moagem é uma etapa muito dispendiosa, é muito importante você dimensionar um moinho em que o gasto energético não vai ser muito grande. Por quê? Se eu superdimensionar o tamanho depois desse moinho, vai impactar diretamente nessa energia consumida. Então, nós já vimos anteriormente, né, que nós utilizamos a lei de Bond para fazer, então, o cálculo da energia estimada. Aqui, nesse caso, quando está aqui, a gente tem, então, que a energia que eu vou gastar para fazer cada tonelada, né, desse material é o WI, o índice WI de trabalho desse material, de 10 sobre a raiz de P, que é o D80 do produto, menos 10 sobre a raiz de F, que é o D80 da alimentação desse produto. Então, a energia na lei de Bond, ela foi determinada para as seguintes condições específicas. Então, essa é a nossa equação aqui. Ela foi feita, ela foi estimada, esses valores de WI, para valer dentro dessa equação, num experimento específico. Então, foi realizado o experimento no moinho de barras a úmido, com circuito aberto, num moinho de 2,44 metros de diâmetro interno, ao revestimento, com tamanho de alimentação de 13.200 micras. No caso do moinho de bolas, também foi a úmido, com circuito fechado, com classificador espiral, um moinho de 2,44 metros de diâmetro interno, uma carga circulante de 250% e um tamanho de alimentação de 3.350 micras. Então, essa energia calculada, ela é a energia requerida no eixo do pinhão do moinho, a qual vai incluir, então, as perdas nos mancais e nas engrenagens do pinhão.
Não inclui perdas no motor ou qualquer outro componente, tais como redutor e embreagens. Então, qualquer processo de moagem que a gente for dimensionar, que não seja num moinho desse tamanho, com esse tamanho de alimentação, por exemplo, que não seja, ou nessas condições que foram realizadas essas estimativas, a gente vai precisar, então, fazer uma correção dessa equação aqui de Bond, certo? Então, foram criados alguns fatores de correção para levar em conta condições experimentais diferentes dessas em que essa equação foi levantada. Então, nós temos, por exemplo, agora os fatores de correção. O EF1, ele é aplicado no caso quando a moagem é a seco. Deve-se, então, utilizar o valor de correção de 1,3, que exprime, então, o fato de que a moagem a seco vai ser 30% menos eficiente do que uma moagem a úmido. No caso, então, do EF2, o circuito aberto em moinhos de bolas. Então, quando a moagem acontece num circuito aberto em moinho de bolas, ele vai requerer uma energia extra quando comparado ao circuito fechado. Então, se eu quero agora trabalhar com circuito aberto nesse moinho de bolas, eu vou ter, então, que gastar uma energia extra a mais comparada. E a gente pode, então, nessa tabela, observar aqui qual que é o fator de ineficiência do circuito. Então, a gente tem aqui a porcentagem passante na malha de controle, tá? 50%, 60%, 70%, 90%. E o fator, que é esse EF2, que eu vou, então, usar para fazer a correção, então, da minha energia gasta. O EF3, ele leva em conta o diâmetro do moinho. Ele assume maior eficiência energética em função do maior diâmetro do moinho. Esse fator ele só pode ser calculado após a escolha prévia do diâmetro desse moinho. Se esse diâmetro for diferente de 8 FT, então a gente tem aqui, a gente pode calcular EF3, tá? Porque se ele for igual, isso aqui vai dar 1. O EF3 vai ser 1. E se ele for, então, diferente de 8 FT, a gente pode calcular por essa equação. Essa primeira aqui, utilizando o diâmetro interno, né, do tambor em pés, e esse aqui utilizando em metros. O fator EF4 é um fator de alimentação com tamanho excessivo. É quando eu estou alimentando partículas de tamanho maior do que aquele que foi feito lá naquele experimento padrão que a gente viu. Ele assume que existe uma perda da eficiência energética por causa do sobretamanho da alimentação acima de 4.000 micras, aí, no caso, por exemplo, do moinho de bolas. Então, o que a gente tem aqui? O F4 é dado por essa equação, que é uma função da razão de redução, né, que é o F sobre P, que é a função do WI do material, e que é a função também do tamanho da alimentação e desse F0. Esse F0 ele é um tamanho ótimo de alimentação. Então, se o moinho for de barras, esse F0 é 16.000 da raiz de 13 sobre WI, e se o moinho for de bolas, F0 é 4.000 da raiz de 13 sobre WI. F5 é um fator de finura. Ou seja, ele assume a perda da eficiência energética para um produto na faixa granulométrica abaixo de 75 micras. Então, quando eu trabalho com partículas muito, muito pequenas, acontece uma perda da energia, da eficiência energética. Então, o que a gente pode observar? O EF5 ele pode ser calculado por essa equação, em que P é o D80 do meu produto. E aqui a gente tem uma tabela já com esses valores de F5 calculados, certo? Por essa equação, em que eu tenho o P80 em micras, tá? E o EF5. Então, a gente pode observar, se eu tenho valores maiores que 62,4 micras, por exemplo, eu já admito que o EF5 vale 1. O EF6, ele me fala a relação de redução no moinho de barras. Então, esse fator ele deve ser multiplicado no moinho de barras quando eu trabalho, então, num circuito aberto, sempre que a razão de redução ela estiver fora desse intervalo aqui. Ou seja, essa razão de redução que eu tenho real, ele tem que estar dentro desse intervalo, e esse R0 é uma relação ótima dada por 8 mais 5L sobre D. Então, o que a gente faz? A gente, tendo comprimento e diâmetro do nosso moinho, o que eu só vou ter no final,
né? Então, o F6 também é um fator que eu vou calcular no final, né? Depois que eu fizer uma primeira estimativa de quem é a dimensão, o tamanho do equipamento, eu calculo o RR0, tá? E vejo se a razão de redução que eu estou propondo está dentro dessa faixa. Se estiver fora dessa faixa, então a gente vai precisar calcular o EF6, que é dado por essa relação. O EF7 é uma relação de redução no moinho de bolas. Essa equação ela só deve, então, ser usada quando a relação de redução no moinho de bolas for menor do que 6. Então, ó, o EF6 é para o moinho de barras e o EF7 também é relação de redução, mas para o moinho de bolas, tá? Então, quando a razão de redução for menor do que 6, nós vamos utilizar essa equação, esse EF7, para poder fazer, então, essa estimativa desse fator. O EF8 é um fator de eficiência para o moinho de barras. Para o moinho de barras único, ou seja, quando eu tenho só um moinho de barras, ele não está associado a outro moinho, a gente tem aqui, um circuito for aberto, o EF8 vale 1,4, e se o circuito for fechado, o EF8 vale 1,2. No caso, quando a gente tem mais de um moinho, seja ele de barras ou de bolas, e eu trabalho em circuito aberto, o EF8 vale 1,2, e no circuito fechado, o F8 vale 1. A moagem autógena. Autógena tem a ver com automoer, né? Ou seja, é um processo de redução de tamanho cujo efeito da moagem ele vai ser produzido pelo próprio minério que eu vou moer. Então, eu vou utilizar partículas grosseiras desse meu minério para fazer a moagem das partículas de tamanho menor que de meu interesse. Então, nesse processo autógeno de moagem, é utilizado também moinho cilíndrico, né? Normalmente um diâmetro maior que o comprimento, no qual o corpo moedor, né, são as partículas de maior tamanho do mesmo minério que eu estou moendo. Esse fenômeno de moagem ele é devido fundamentalmente ao mecanismo de atrição, mais do que por impacto. Os moinhos completamente autógenos, eles são normalmente utilizados na etapa de moagem primária e podem ser tanto via seca como via úmida. A alimentação para um moinho autógeno deve ser, então, contínua. Consiste, então, num material cuja granulometria flutue entre tamanhos muito grossos e outros muito finos, como acontece correntemente com a descarga de um britador primário, por exemplo. Então, esse moinho autógeno, ele acaba substituindo as etapas secundária e terciária de britagem, o que leva aí a uma grande economia no seu processo. Já a moagem semiautógena, ela consiste numa derivação da moagem autógena, mas ela utiliza uma pequena porcentagem de bolas de aço como corpo moedor, juntamente com as partículas maiores do minério, né, para poder, então, promover essa moagem. No entanto, nós não vamos apresentar aqui o projeto de dimensionamento de moinhos com moagem autógena. Vamos agora fazer alguns exemplos